Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso formato está diferente, mas eu te garanto que vai valer super a pena, porque a nossa convidada de hoje é uma convidada de honra, é uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar, para me dar muitas direções, é minha amiga e minha irmã do peito. Então, sem mais delongas, vamos para mais um episódio do nosso podcast na mesa. E olha só, já estamos aqui novamente. Olha a nossa convidada de honra de hoje. Você não ia me chamar, Dani? Como que esse podcast acontece sem você? Jamais. Glória é isso aí, minha irmã. Deus. Pessoal, hoje a nossa entrevistada de hoje será a nossa parceira Mariângela. Meu Deus. Hoje ela vai contar um pouquinho da vida dela, um pouquinho da história dela. E também eu vou apresentar essa mulher de Deus aqui no nosso podcast. A Mariângela, ela é filha do Renato e da Ângela. Tem 3 irmãos, 7 sobrinhos, casada com aquela bênção que é o Bruno. Amém. Glória a Deus. Mãe do Gui e do João. O Gui tem quantos anos, Mari? 16. E o João? 5. Olha isso, gente. Uma criança e um adolescente. É fácil ou não é? Misericórdia. Eu nem quero imaginar. Enfim, vamos continuar. Ó, ela é formada como técnica de segurança do trabalho. Ela é barbeira inclusiva e está em formação de teologia no Jesus Cop School. Olha que chique, gente. Teremos logo uma teóloga no nosso meio, Amém, graças a Deus. Jesus. Ela é apresentadora desse podcast. Glória a Deus. E líder de discipulado. Ela é nascida de novo há mais de 30 anos. Então a caminhada com Cristo dela já vem há muitos anos. Amém. Graças a Deus por isso. E desde então ela decidiu viver um propósito seguindo o seu chamado. Glória a Deus. Mari, a palavra está contigo. Ai, meu Fica à Deus. vontade. Ai, Estamos aqui e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Ô, Dani, não vale o pessoal escutar aí que eu sou convertida há mais de 30 anos, ficar fazendo as contas. O Fih tem 16, o outro tem... Não, gente, não pensa em idade Vai falar assim, agora, ela já não. tem 60 anos, você vai imaginar. Não Mas pensa, ela é novinha. Não pensa em idade agora, não. Guarda no coração essa informação e tá tudo certo, né? Isso aí. Glória eu sei, a Deus. mas eu não vou revelar. Fique aí com a sua dúvida. Glória a Deus. Pessoal, que prazer estar com vocês aqui de novo. Falei pra Dani que eu tô um pouco incomodada com esse episódio, porque eu não me sinto confortável de falar de mim. Acho mais fácil falar dos outros, ouvir os outros falarem, do que falar ao meu respeito. Mas é lógico que a gente testemunha daquilo que a gente vive. Então não tem como a gente falar tanto de Deus e não falar daquilo que a gente vive, as nossas experiências de vida, que é muito importante, né, a gente está passando, porque às vezes você nos vê aí e fala assim, tá, tudo bem, mas e qual que é a experiência dela? Traz outro, né, Dani? Exatamente. Mas qual que é a experiência de vida dela? O que ela passou? O que ela vivenciou? O que ela vive nos dias de hoje? O que Deus tem ministrado no coração dela? Então, por isso que a Dani teve essa ideia, eu achei bacana, hoje o episódio comigo, semana que vem a responsa vai estar com ela, glória a Deus por isso. Ai, eu já tô aqui, ó. Orem por nós. Isso, mas é bênção, gente, é bênção de Deus. Então, Dani, eu falei, achei importante colocar como tema uma vida com propósito, porque essa é a nossa vida, né? Sim. A gente caminha sobre um propósito e direcionada por um chamado de Deus. Então, a minha caminhada cristã começou quando eu tinha 6 anos de idade, de 5 para 6 anos de idade. A minha família não era uma família funcional, era uma família totalmente disfuncional, um lar totalmente destruído. O meu pai, ele é policial rodoviário aposentado. A minha mãe é concursada, né, funcionária pública municipal, mas na época ela não era, né? E assim, meus irmãos estavam no mundão, sabe? Envolvidos com drogas, sabe? Então, eram muito rebeldes, né? Sempre bati de frente com os meus pais. Então, eu via sempre o tempo todo rebeldia, brigas, né? Meus pais, eles eram alcoólatras. Ô, Mari, você era caçula? A caçula, sou a menor dos... Nós somos em 4, né? Sou a mais nova, a raspinha do tacho, por isso que você é um pouquinho queimado. Então, assim, meus pais, eles eram alcoólatras. Então, eu via, por exemplo, minha mãe de manhã, logo cedo, com uma garrafa de pinga na mão. Então, assim, eu cresci vendo isso, né? E glória a Deus que o Senhor entrou na nossa família. Eu tinha 6 anos de idade, que abreviou um pouco o sofrimento, mas não que eu não tenha sofrido muito. Sofri muito, muito mesmo, né? De ver brigas, traições, contendas, coisas terríveis. Vivenciei coisas terríveis. A falta de paz no lar, né? Total. Via minha mãe chorando nos cantos,
e eu tentava apaziguar de um lado, meu pai muito ausente, porque meu pai trabalhava bastante, e nos momentos que ele tinha de folga, ou ele ia pescar, ou ele ia caçar, ou ia jogar bola. Então, assim, fuga, né? Ele não queria, porque era um lar totalmente disfuncional, cheio de problema, ele queria ficar longe daquele ambiente. E minha mãe, por sua vez, para suprir a carência, ela bebia muito, né? E meus irmãos vendo tudo isso, era aquela bagunça dentro de casa, né? A minha irmã mais velha, Karina, né, que ela era uma segunda mãe para mim, foi embora de casa muito nova, na época ela era modelo e ela tinha ganho um prêmio lá num desfile, e ela foi embora, logo conheceu um rapaz, se casou, já foi mãe com 18 anos, e aí então não tive muita ligação com ela, convivi mais com o Rodrigo e com a Aline, né? Mas eles, na época, eles eram muito rebeldes, adolescência, juventude assim, muito terrível, muito difícil mesmo. E eu via tudo aquilo e eu convivia naquele ambiente. A impressão que eu tenho, acredito que muitos lares são assim, que eu era uma criança que parecia que era esquecida naquele ambiente, no sentido de que acontecia tudo aquilo, mas ninguém tentava me preservar, entendeu? Eu vivenciava tudo aquilo, né? Nós éramos espíritas de um lado pro lado da minha mãe e pro lado do meu pai, catolicismo, né? Mas não praticante, tá? Assim, a religião mais praticante que tinha naquele momento era o espiritismo, que vem da minha avó, né? Materna. Então, assim, a gente vivia totalmente disfuncional, até que meus pais se separaram, chegaram a separar no papel mesmo. Meu pai saiu de casa e tudo. E aí começou a aparecer pessoas de Deus na vida da minha mãe, oferecendo falar da palavra, oferecendo orações. Minha mãe era muito orgulhosa, arrogante. Ela chegava e falava assim: quer orar, ora. Muda nada na minha vida. Bem, amém. Se não fizer, amém também. Pra mim, tanto faz. Ela falava assim mesmo. Ela mesmo falou assim: se fosse eu que recebesse uma resposta dela, eu virava as costas e ia embora. Eu também. Né? A gente não ia nem fazer conta de fazer oração, mas aquelas pessoas eram tão de Deus que elas persistiam e elas investiram na vida espiritual da minha mãe mesmo, né? A pastora Cristina Sonsino veio aqui e ela foi uma das pessoas fundamentais nessa época. Ajudou muito a minha família nessa época. Ela, né? Enfim, pastor Chico. E aí minha mãe começou a primeira vez que ela foi na igreja, ela foi sozinha, e na segunda vez eu já fui com ela. Foi na igreja Batista Ebenezer. Tu tinha 6. 5 para 6 anos de idade. Ou seja, praticamente a idade do João. Eu tinha. Mas eu lembrava de tudo. Eu lembro de tudo. E aí eu lembro que no partir do segundo dia eu fui com ela, a gente ia a pé, às vezes pegava carona com alguns irmãos, que dava carona pra gente, mas foi um processo muito difícil, porque até se libertar da situação que o espiritismo havia nos aprisionado, foi um processo muito difícil também de libertação. Mari, nesse período seu pai já não estava mais morando com vocês. Não estava mais em casa, não. Eu tinha saído. E tirava a sarra ainda. Falou assim, pronto, agora viraram crente. Esses crentes aí que é tudo vagabundo, que fica com a Bíblia debaixo do braço, não faz nada da vida, pronto. E dava risada. Faz nada que presta na humanidade. Só sabe falar de Deus. E eu lembro que meu pai, vez ou outra, dava carona pra nós. Ele ficava com dó, trazia a gente embora, alguma coisa. Ele aproveitava e levava. Ou levava ou trazia a gente embora. E minha mãe orando, a gente perseverando, né? E minha mãe, ela conta que uma das orações que ela fazia muito, ela falou: Senhor, eu não aceito, que o corpo tá dentro da igreja e o cabeça fora. Meu marido não tá aqui, eu queria tanto meu marido aqui, de volta, enfim, né? E aí um dia, ela nunca esquece, que um dia ela tava lá orando tudo e ela escutou a voz do meu pai, cumprimentando o pessoal na frente da igreja. Falou: parece que é o Renato. E aquele dia ele chegou mais cedo da pescaria, tomou banho e resolveu na igreja. E entrou e nunca mais saiu. E eles não estavam casados aí? Ele voltou para casa depois? Depois ele voltou. Aí eles reconciliaram, aí nossa família começou a reestruturar. Meus irmãos demorou um pouco mais, porque eram muito rebeldes, muito revoltados, né? Sabe que a fase de adolescência e juventude é uma fase muito difícil, né? Por isso que a Bíblia fala que ensina a criança ao caminho que deve andar. Então, é na infância mesmo que você tem que semear a semente, porque chega nessa fase de adolescência e juventude, não que não possa acontecer uma conversão, mas um pouco mais difícil, na minha opinião. Agora, nos tempos de hoje, então, nem se fala, né? Meu Deus, com certeza. Nos tempos de hoje nem se fala, porque o mundo oferta muita coisa, né? Então, a gente sabe que é muito complicado.
Então, foi nesse contexto, assim, Dani, que Jesus entrou na nossa família. Então, até depois, para a gente poder passar por essa questão de libertação, enfim, de sair do espiritismo, aconteceu muitas coisas. Eu lembro que minha mãe pegar uma churrasqueira e jogar todos os livros de espiritismo por fogo, e naquele dia uma perturbação em casa, que você não tem ideia. Parecia que a sala estava cheia de gente, a gente não dormia, sabe? Então, assim, muita coisa, muita coisa. Então, as pessoas às vezes ignoram a vida espiritual, mas quando você sai do terreno do inimigo e vai para o terreno de Deus, que você vê a diferença. Aí sim você vai ter uma dimensão. Quando você está no terreno do inimigo, você não sabe o que está acontecendo. Parece que está tudo normal, mas sai para você ver. Quando ele perde o terreno, aí ele vai estribuchar e o negócio pega. Aí ele dá um show, né? Ele vai dar o show dele e é isso que acontece. Então, foi nesse contexto que Jesus entrou na minha vida, Dani. Então, eu de pequena, eu lembro que minha mãe até dá risada, né? Que eu não sabia orar. E aí eu vi as coisas acontecerem lá em casa. E aí eu queria orar. Por exemplo, eu vi minha mãe chorando, né? Depressiva. E toda aquela situação acontecendo. E eu lembro que eu orava e falava assim, para Deus tirar as coisas ruins de casa e mandar pro vizinho. Mas tira daqui, pai, manda pro vizinho. Mas você tem que mandar pra alguém, manda pro vizinho, mas some que isso aqui daqui. Aí eu falei, não, filha, pro vizinho não, manda pro inferno. Não, mas a intenção era boa, não era pior, Deus, não. Exatamente, ainda bem que Deus conhece o coração, sabe que eu era uma criança e ele entendeu muito bem, né, o que estava acontecendo. Mas foi nesse contexto. Mas aí eu passei, então, minha infância, né, não entendia muito bem, a gente aprende algumas coisas a respeito do evangelho, tive a minha adolescência na igreja, né, eu era bem efetiva, os jovens, a gente era bem unidos mesmo, eu fui líder de juvenis na igreja metodista, passei a parte da minha infanto-juvenil, né, na igreja metodista, tenho uma gratidão muito grande para essa igreja, nossa, foi um momento muito bom, tocava no louvor da igreja, tocava no louvor, eu era muito envolvida com essa parte da música, sempre gostei demais, né, por ter uma essência familiar de muitas pessoas que são músicos, né, meu avô por parte de pai era um músico, foi muito conhecido aqui na cidade, e aí passei essa fase, tive uma queda, sim, quando eu tive meu primeiro casamento e tudo, depois que eu me separei, eu dei uma desviada breve, mas dei uma desviada assim. Momento, sabe aquele momento que você fica sem entender você, né? E você procura respostas, você quer se entender fora daquele contexto que você sempre se viu. Dentro de uma igreja, sempre na religião, porque na verdade eu era religiosa, gente. Eu vi Deus se mover várias vezes na minha família, mas eu não tinha um relacionamento íntimo mesmo com Deus. Eu tinha mais uma vida religiosa do que um relacionamento com Cristo. Então, isso tem uma diferença muito grande. Você ter uma vida religiosa e você ter um relacionamento com Jesus. Isso faz uma diferença total. Então, eu tive um pouco dessa crise de identidade, digamos assim, né? Queria conhecer um pouco o terreno do inimigo para saber que lado que eu ia querer pertencer. Entendeu? De fato, né? Se realmente onde eu estava eu era feliz mesmo, ou será que lá fora eu não estaria um pouco mais feliz? Mas quando eu me vi fora do contexto da palavra de Deus, foi um momento que eu me odiei, porque não era aquilo. Eu sabia que eu não tinha nada a ver comigo, que não era aquilo que Deus queria. Então eu me arrependi amargamente. Então foi muito breve mesmo, muito breve. Aí voltei para os caminhos do Senhor, enfim, né? E tô até hoje. E aí eu passei, também foi meu momento com o encontro com Deus. Foi aí sim um marco também na minha vida. A Igreja Videira fez a diferença nessa época, porque eu estava com uma sede de algo novo. Eu queria algo novo, eu buscava por algo novo. Eu queria sentir, eu não queria mais ficar naquela religiosidade, naquela margem. Eu precisava de alguma coisa, precisava de alguma coisa. E foi nesse encontro com Deus que Deus virou a chave em todas as áreas minhas espirituais, ativou dons, enfim, aí o negócio deslanchou. Aí as coisas mudaram realmente. Aí, de fato, comecei a conhecer o Senhor. Então, vamos colocar que isso foi dos meus 26, 27 anos de idade. Então, a caminhada cristã tem bastante tempo, mas a maior parte dela foi religiosa. Agora, sim, eu tenho uma vida com Deus. Isso é muito importante, né? E valeu muito a pena. Então, daí em diante, eu entendi que eu tinha um propósito nessa vida, né? E esse propósito foi afunilando, eu casei com o Bruno, aí eu já tinha o Gui,
foi uma benção na minha vida, glória a Deus. Como os filhos nos ensinam, né? Como os filhos nos ensinam a viver, nos ensina a amar sem medidas. E o Gui me ensinou demais, demais da conta, a ser uma pessoa melhor, sabe? A gente não toma mais decisão por nós mesmos, a gente toma pelos filhos. Tudo a gente pensa nos filhos, a gente se sacrifica pelos filhos. Então, ser mãe me tornou uma pessoa muito melhor, né? E aí, depois, quando eu casei com o Bruno, veio o João. E o João veio num pacote especial, num combo diferente, né? É igual o Kinder Ovo, que vem surpresinha dentro, você descobre depois. E o João veio assim. O João, com 1 ano e 4 meses de idade, nós recebemos o diagnóstico dele do autismo. Nós já havíamos percebido nele algumas coisas, algumas características diferentes, né? Porque eu já tinha meus sobrinhos, né? 7 sobrinhos. Eu já tinha o Gui, então eu tinha uma certa experiência com desenvolvimento infantil, né? A gente vê a criança desenvolver, a gente vê o crescimento das crianças, a gente vê as etapas, né, se cumprindo, né? E aí, no caso do João, eu percebi algumas diferenças. Primeiro, que me chocou um pouco foi que o Gui eu tive que, na marra, tirar do peito. Bem que nem um filho é igual ao outro, mas o peito é um vínculo muito forte, né? E o João saiu sozinho do peito com 6 meses. Não quis mais mamar. E o Gui, eu me lembro, quando eu amamentava, tinha aquela troca de olhares, né? A mãe e o filho, que é algo que é apaixonante, né? Que a mãe sempre fala, essa troca de olhares, de brincar. A criança tá mamando, você conversa com a criança, ela sorri para você e tal. O João não tinha isso, ele não olhava para mim. Não tinha essa troca de olhares. Então, eu já notava algumas diferenças. E aí foi chegando próximo de 1 ano de idade, a gente espera a criança mandar beijo, dar tchau, né? Fazer aquelas gracinhas, aqueles gracejos de criança que é comum, né? E o João não fazia. O João não olhava nos nossos olhos. A gente podia chamar 300 vezes, João, João, João. Não olhava pra gente. Eu falei, será que esse menino é surdo? Eu pensei, porque, eu falei, não olha pra gente, né? Aí um dia eu lembro que ele tava no fundo de casa, aí eu coloquei aquela música do pão de queijo insuportável. Aquele funk do pão de queijo, exatamente. Eu coloquei bem baixinho na sala, ele estava aqui no fundo, ele gostava dessa música. Menino, ele saiu que nem uma bala para escutar. Falei, então ele escuta. Glória a Deus. Mas por que ele não olha pra gente quando que a gente não me dá atenção? Ignora, né? Entendeu? Esse menino, o que acontece? Ele ignora a gente, né? A gente brincava assim, o João é exibido, ele não dá moral pra gente não, né? E tal. E outra coisa que eu notava é que ele tinha vários brinquedos, Dani, e ele não se interessava pelos brinquedos. Por exemplo, ele pegava um carrinho e ele virava o carrinho de ponta cabeça e ficava mexendo as rodinhas. A criança vai, né? Não. Tinha uma estantezinha pequena na sala, ele ficava olhando aquela estante, olhava, andava de um lado para o outro, ficava o tempo todo encarando aquela estante. Eu ficava, gente, por que ele tá vendo essa estante? E se chamava, se você tirasse ele de lá, ele surtava. Então, assim, ele não tinha brincadeira funcional, ele não se interessava pelas coisas que as crianças se interessam, ele se interessava por coisas que não tem nada a ver com nada. Aí, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu entrei de férias e a gente foi para um rancho. E naquele final de semana no rancho foi o final de semana mais estressante da minha vida. Por quê? Havia uma piscina lá e não tinha grade de proteção. E do lado tinha uma torneira, e esse raio dessa torneira ficava pingando. E aí o João encanou com aquela torneira. Engano. E ficou ali o dia inteiro que Deus deu. E eu não podia sair de perto porque tinha piscina, tinha medo dele cair na piscina. Eu tentava tirar ele de lá, ele surtava. E tinha 1 milhão de coisas para ele explorar naquele ambiente. E ele encanou com o raio no negócio lá. Falei, esse menino não é normal. Aí eu encanei. E era a época de março. E aí abril, né? Nós estamos agora, essa gravação está sendo feita no dia 2, que é dia de conscientização, né? Dia mundial de conscientização do autismo. Vocês estão assistindo no dia 3. Então, em abril entrava, né? É o mês de conscientização, que é abril azul. E aí eles começaram muitas postagens sobre autismo, né? Muitas postagens sobre autismo. Então, eu estava vendo sobre as características do autismo. E eu vi que o João tinha a maioria delas. Não tinha contato visual. O brincar não era funcional. Ele não tinha interesse em se comunicar com as pessoas. Tinha atraso em desenvolvimento. Ele tinha as estereotipias, os flappings, né? Que a criança autista geralmente faz muito assim com a mão. Andava na ponta de pé. Então, fui vendo várias características. Falei, o João é autista.
Aí eu já... chegava na casa da minha mãe, a gente parava o carro, era um ritual. A gente parava o carro, descia ele ficava girando em volta do carro várias vezes, olhando, assim, ele tinha que fazer aquilo. Toda vez que chegava, se ele não fizesse aquilo, era um ritual. E eu falei, gente, esse menino tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Chegou o aniversário dele, não batia palminha. Aí eu chamei o Bruno para conversar. Falei, Bruno, é o seguinte, o João é diferente. Eu tenho notado o João diferente, não sei nem se isso, assim, sensato. Ele falou, eu também tenho notado. Eu falei, eu acho que o João é autista. Ele falou assim, então, você tá falando agora também, tem percebido e tal. Eu falei, então, acho que é melhor a gente procurar ajuda, porque a gente precisa saber disso. Ele é novinho, né? A gente precisa, né, ir atrás. Tudo que a gente procura mais cedo possível, a gente consegue avanços mais rapidamente, né? Isso foi em março para abril. E aí, por indicação das minhas patroas na época, eu descobri um neuro lá em Rio Preto, conversei com a pediatra, ela realmente viu que a situação era mesmo, né? Que a probabilidade era para ser autista, ela fez o pedido para passar pelo neuro. Fomos para Rio Preto, aí ele fez uma avaliação ali na hora e falou assim, são grandes as chances, mas a gente tem que fazer um outro tipo de avaliação pela idade dele e tal, que eram 3 etapas, né? Uma entrevista nossa com a psicóloga, uma lista de formulários que a gente tinha que responder a respeito de tudo, desde a minha gravidez, e depois o João presencialmente lá sendo avaliado por 2 neuropsicólogas. Então a gente fez essas etapas tudo. E aí fui receber o diagnóstico no dia, minha mãe foi junto comigo e minha tia me levar, mas entrei na sala sozinha, porque elas ficaram cuidando do João lá fora, então foi um pouquinho... Apesar do meu coração saber que ele era autista, mas você recebeu um diagnóstico sozinha, né? Então não foi muito fácil. Bruno não foi, amiga? Ele estava trabalhando, não podia ir. Ele já tinha ido na outra consulta, então não podia, tipo, abonar no mesmo mês, né? Então, enfim. E aí eu entrei sozinha na sala, e ele foi lendo pra mim, ó, o João tem atraso nisso, deu score e tal, atraso naquilo. Foi assim, páginas e páginas de atraso sendo relacionado ali. Tipo assim, o score máximo era 100, o João dava 200, né? De atraso, enfim, de um monte de coisa. E ele falou assim, ó, o grau dele é o severo, né? E isso é para você saber o ponto de partida, porque isso não é uma coisa imutável, né? Do grau 3 ao 1, né? O 1 é o mais leve, o 3 é o mais severo. Ele, nesse momento, está no 3, mas isso não quer dizer que ele não vai mudar de grau, né? Agora, tudo depende da intensidade de estímulo que ele vai receber daqui para frente. Quanto maior o estímulo que ele receber, mais a chance dele ter uma vida independente, dele conseguir autonomia, dele desenvolver melhor. Então, agora é a hora da gente intensificar, né, os estímulos. Né? Mas aí entra outra dificuldade, né? Nossa cidade não tinha muitos especialistas e o pouco que tinha, a demanda era muito grande, então não tinha muitas horas de estímulo, porque os terapeutas não tinham tempo hábil para poder estar trabalhando com ele, então ele recebeu estímulo, mas não tanto quanto deveria, né? O indicado, né, na ciência hábil é 20 horas semanais de estímulo. Seria em média aí, pelo menos aí 4 horas por dia. Ele recebe em média aí 1, 2, 3 horas por semana. É nada, né? Então, pela essa dificuldade de ter um tratamento adequado, né? E a busca incansável, processos na rede credenciada, que nós não podemos citar nome para não levar processo. Então, tudo uma luta, tudo muito difícil, é processo para conseguir o mínimo que o SUS deveria estar proporcionando para a gente, né? Então, de lá para cá, a gente vem nessa luta constante. Depois desse diagnóstico, veio também o do TOD, que é um transtorno opositor desafiante, que é criança que tem dificuldade para regras, dificuldade em seguir regras, em ter alguém como autoridade, a criança sempre se opõe, a criança sempre desafia, a criança sempre ela não obedece, é mais difícil. Veio o TDAH também, que é da hiperatividade, epilepsia também descobrimos, porque estava tendo várias crises de ausência, né? Dava umas apagadas, né? E começou a ter algumas regressões no processo dele de desenvolvimento e a gente descobriu que ele também tinha epilepsia. Então, de lá para cá, a gente continuou nessa luta. E é lógico que nesse processo a gente questionou Deus. Por quê? Por que nós? Por que
Tá acontecendo isso agora, né? Poxa, é uma promessa tua, filho, é herança do Senhor, e geralmente heranças são coisas boas, porque veio com esse problema, com esse defeito, né? Com essa dificuldade, por que tem que ser tão difícil assim, né? Ainda mais o Bruno, por ser o primeiro filho, então o Bruno passou por um processo chorou muito, o Bruno ficou muito depressivo, chorava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E amanhã como é que vai ser? Ele vai ter amigos na escola, vai sofrer bullying, ele vai ter um dia uma família, ele vai ter um dia um emprego, sabe? Muitas perguntas, né, amiga? Muitas perguntas, né? Até que um dia, com muita sabedoria, minha patroa falou uma coisa, é verdade, a André, minha ex-patroa, ela falou assim, Mari, o que vocês podem fazer por ele hoje? Não pense amanhã, hoje. Vocês estão fazendo de tudo por ele hoje? Então, ok. Faça o que você pode fazer por ele hoje. Amanhã é amanhã. Não sofra no dia. Faça o que você pode agora. Amanhã a gente pensa em amanhã. Ele não chegou na adolescência ainda, ele não chegou na fase adulta ainda, ele ainda é uma criança. Então faça o que você pode fazer nesse momento. Esquece depois. Então você fica vivendo tanto o amanhã que você perde suas energias para viver o hoje e fazer o que você pode fazer hoje. E é real, ela tinha toda razão. Então, assim, foram muitas lutas, vestimos a camisa, a gente resolveu fazer página na internet, falar, né, das dificuldades, das demandas, daquilo que a gente passa, e é algo muito real. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que virou moda. Que virou moda, que é moda, que moda é essa, gente? Isso não é moda, né? O autismo é algo tão complexo, algo tão difícil, algo tão cruel, que moda geralmente é algo bom. Não existe moda ruim. Então, pelo amor de Deus. O pessoal também fala que virar crente também virou moda, né? Não, pelo amor de Deus. Ser crente virou moda. As pessoas banalizam as coisas que elas não conhecem, sabe? Sim. Elas não vivenciam, elas não sabem o que a gente passa. O tanto de nãos que a gente recebe o tempo todo. Quanta de coisas a gente foi deixando para trás, quanta coisa a gente deixou de viver. Festas que deixamos de ir, amigos que nos deixaram. Quantas e quantas oportunidades nós perdemos de participar de festa de família, de atividades, de igreja, por conta de uma condição. E você acha que a gente gosta disso? Você acha que isso é legal? Você acha que isso deixa a gente feliz? Não deixa, não. Sabe? Tem pessoas que são abandonadas pelas suas famílias. Tem esposas que seus maridos deixam ela e a criança. E ela não pode nem trabalhar, porque a demanda é tão grande, vai deixar o filho com quem? Sabe? As pessoas banalizam totalmente o autismo, não tem noção do que é. Outras acham que o autismo é uma criança superdotada e genial, que é outra mentira do autismo. A maior parte das crianças autistas, elas têm deficiência intelectual junto, que é uma coisa que agora a gente vai ter que fazer um teste no João, que há essa possibilidade também. Então, para de banalizar. Uma fatia muito pequena desse bolo, sim, são crianças superdotadas, que têm um QI elevadíssimo, que têm altas habilidades. Uma fatia super pequena. A grande maioria vem com comorbidades terríveis, que dificultam a vida delas, a autonomia delas e aprisionam suas famílias a uma condição muito difícil. Seletividade alimentar, tem criança que só come comida amarela, por exemplo, né? Como é que você vai fazer uma alimentação só amarela? A mãe tem que ficar pondo corante em tudo. Tem criança, o João chegou uma época da seletividade alimentar dele, que a comida tinha que ser bem pastosa. Menina, chegava a doer meu braço, tanto que eu macetava, doía meu braço. Porque se tivesse um grãozinho um pouquinho mais durinho, ele fazia antes, chegava a vomitar. Então, você acha que isso é frescura? Você acha que isso é moda, gente? Sabe? Então, é algo muito sério. E que a gente só vai ter dimensão e tratar com respeito quando a gente conhecer o assunto. E, pasmem, não é praga, tá? Isso é um dado da Agência de Saúde dos Estados Unidos, a CDC. 1 em cada 36 crianças até 8 anos de idade é autista. Então, se você for olhar num contexto, dentro de uma sala de aula sempre vai ter um. Com ou sem laudo, mas vai ter um autista lá dentro. Então, tá mais próximo do que você imagina. Se você não tem dentro da sua casa, mas um dia você pode ser tia de um autista, avó, né? Pode ser que um amigo seu tenha alguém próximo vai ter. E se você tiver informações suficientes, você pode ajudar essa pessoa até a encontrar um tratamento adequado. Mas aí fica aí cheio de preconceito, né? Não se informa a respeito do assunto. Não se informa, não vai atrás de ajuda, né? Não vai atrás de ajuda. E tem muitas pessoas, Dani, que é outra coisa que você falou que é importante.
Tem gente que não aceita o diagnóstico. Isso é pior para a pessoa e é pior para a criança. Com certeza. Porque aí deixa de buscar ajuda. A criança que sofre, ela deixa de ter habilidades que ela poderia ter desenvolvido se você fosse atrás. E aí você fica aí nessa condição sofrendo e deixando sua criança sofrer também, porque você fica escondendo ela num mundo, né, que a gente cria perfeito, que não existe. Se fala muito de um luto que a gente vive depois do diagnóstico. Eu acho muito pesado falar sobre isso. Eu tô vivendo um luto. Mas o luto significa que você enterrou um filho que você tinha idealizado uma vida, sonhos, você tinha planejado várias coisas e agora está nascendo uma nova criança com uma outra condição. Então, isso é muito sério. Então, não banalize, gente. Respeite essas famílias. Então, hoje eu vou falar um pouco, falei do meu testemunho, então, desse propósito na minha vida que Deus colocou com relação a incluir pessoas, né? Então, é o propósito de inclusão. Então, Dani, eu vou pedir para a gente ler aqui o 2 Samuel. Sei que você está lendo 2 Samuel. Não sei se é segundo, você está no primeiro, mas glória a Deus. Vou chegar lá, isso. em nome de Jesus. Então, você já está no caminho. Amém. No capítulo 4, ele vai contar a história de Saul e Jonatas. Jonatas era muito amigo de Davi. Amigo mesmo. E acontece que Jonatas teve um filho, que quando Saul e Jonatas foi morto, né, na batalha que estava tendo lá, eles foram mortos, o filho de Jonatas, a ama dele foi correr para fugir com ele, derrubou ele e ficou aleijado dos 2 pés. Aí, passado um tempo, quando Davi já assumiu o reinado, ele procurou falar com um dos funcionários da época lá de Saul, eu não estou lembrando, o Ziba. Ele conversou com o Ziba, que era um funcionário de Saul, e ele falou assim, tem alguém da família de Jonatas que sobreviveu? Se tiver, traga para mim que eu quero agir com benevolência pela vida dessa pessoa. Porque eu tenho muito amor pela vida de Jonatas e eu quero fazer algo de bom para essa pessoa. Ele falou, sobrou sim. Tem um filho dele lá, deficiente, que sobreviveu. Eu falei, não, traz ele para mim. No caso, seria Mefibosete. Já me chama a atenção aí, Dani, que Mefibosete ele ficou órfão e deficiente ao mesmo tempo. Olha que dó. Tinha 5 anos de idade. Então, 2 condições difíceis. Você perdeu uma referência, um pai, aquele que te mantinha seguro, trazia o sustento. E aí, além de você ter perdido essa referência, você se tornou deficiente, uma pessoa impossibilitada de se auto-manter, com 5 anos de idade. Então, já é uma condição muito difícil. E aí, Davi recebeu Mefibosete no seu palácio. Davi já quebrou aí, Dani, um paradigma, digamos assim, religioso. Que naquela época, deixa eu até ver aqui a referência, eu coloquei aqui, 2 Samuel, capítulo 5. Naquela época, pessoas deficientes, aleijados, mancos, não entravam no reino, não entravam no palácio, não podia. Então, quando Davi permitiu a entrada de Mefibosete no reino, ele já quebrou ali, profeticamente também, né, para depois das outras gerações, esse rito de que, não, aqui não tem lugar para deficiente. E aí a gente vê isso aqui, quer ver, ó? Aqui em 2 Samuel 5, ó, no versículo 6, vou ler uma parte, ó. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Eles brincaram com isso porque cego e aleijado não entravam no reino. Ou seja, se eles não entram, você também não vai entrar. É capaz deles impedir você, mas você não entra. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados, odeiem esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Olha que sério isso. De certa forma, o diabo ele não é um ser inclusivo. Ou seja, no reino só entra os perfeitos. Só entra os certinhos. Só entra os que não tem mácula, os que não tem nenhum defeito. Só os legalzão. Aqui a gente já vê a graça de Deus. A gente já vê a graça de Deus sendo manifesta através da vida de Davi.
né? Que aqui é uma manifestação de Jesus, né? Porque a gente vai ver depois aqui mais à frente que Jesus fez a mesma coisa, né? Então, eu vejo que nos dias de hoje, Dani, as pessoas elas têm mais facilidade de nos rotular. Você vê que Ziba, ele não falou assim, tem sim, filho do Jonatas, o Mefibosete de 5 anos, se tornou órfão, você pode ajudar ele. Não, ele falou, tem sim um deficiente. Como se dissesse, tem, mas você não pode entrar. É a primeira característica da pessoa, né, que a gente coloca. Isso, tem, mas ele não pode entrar no reino, tá? Porque ele é um deficiente. Então, ele já quis colocar um rótulo de deficiente para tentar impedir a entrada dele no reino. Mas Davi, ele já meio que já nem deu atenção para isso. Ignorou esse não detalhe, traz. Né? Porque a gente vai ter Zibas na nossa vida que vai sempre apontar o que nós éramos, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos erros. Ajudar, não. Mas apontar, rotular, tá, Dani, eu lembro daquela época de fervo, né? Sei não, você virou crente, hein? Sei não. Eu lembro da Mari, vixe, se eu lembro, Mari uma vez aprontou, menino. Ela vai apontar o lado ruim, nunca o lado bom. E nunca para ajudar, sempre para menosprezar. E a gente vê que os deficientes já passam por dificuldade desde lá de trás. Já são excluídos desde lá de trás. E a gente vê também que desde lá de trás o Senhor estava trazendo eles de volta para o lugar de honra, dentro do reino, junto com o Pai. Então por que nós não devemos fazer a mesma coisa? E o mais interessante disso, que havia Zibas, mas havia Maquirs também. Quem que é Maquir? Maquir foi a pessoa que cuidou de Mefibosete quando ele ficou órfão e aleijado. Nesse meio tempo, antes dele chegar até Davi, Maquir acolheu ele. Então haverão Maquirs, sempre. Glória a Deus pela vida desses Maquirs. Que nós sejamos Maquirs. Pessoas que vão acolher aleijados, deficientes, pessoas que são excluídas pela sociedade. Porque Deus nos chamou para incluir. E eu vejo que esse não é só um propósito da Mariângela porque ela tem um filho autista. Esse é o propósito de todos. Davi não tinha filho autista. Davi não tinha filho deficiente. Mas ele acolheu. Então, aqui pra gente já fica uma lição. Nós devemos acolher e não intitular e rotular. Amém? Amém. Então, ele agiu com bondade. A gente vê em 2 Samuel 9. Ele fala lá, o Ziba fala que é um aleijado dos pés. Aí depois, Mefibosete chega para Davi. Olha a situação que a pessoa, às vezes, ela se coloca de tanta humilhação que ela recebe. Ela chegou e prostrou-se, ele chegou e prostrou-se diante de Davi e falou assim: quem é seu servo para que o seu senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Meu Deus. Quantos deficientes, quantas famílias de pessoas que têm algum problema, que seja especial, que tenha alguma dificuldade, estão se sentindo assim, como um cão morto, sendo chutado pela sociedade. Porque ninguém acolhe, porque ninguém dá valor, porque ninguém nem olha, se sentindo invisíveis, desprezadas, um cão morto. Então isso é muito sério. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós seremos Maquirs e Davis na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E aí Davi falou que aquele momento em diante Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém, comia sempre à mesa do rei. Há um lugar à mesa do Senhor para todos, inclusive e em especial para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E o Senhor olha com uma maneira extraordinária essas pessoas. E é engraçado, Dani, que a gente está aqui sentado na mesa. Qual parte do corpo que a gente não vê na mesa? Pé. E ele era aleijado dos pés. Ou seja, não importa a sua deficiência. Quando a gente está sentado na mesa, é o olho no olho. É a semelhança do pai que eu estou vendo. Não é os seus pés, não é a forma que você está se vestindo, não. É olho no olho, é tete a tete. Então, aquela deficiência que ele tinha era anulada quando ele estava sentado na mesa com o rei. Entenda, quando nós estamos perante o rei, perante Deus, nós somos todos iguais. Não temos rótulos para ele. Somos todos perfeitos diante de Deus. Então, isso para mim é algo assim que me pega assim demais. Por que fazemos tanta distinção das pessoas? Por que a gente se dá um de Ziba na maioria das vezes ao invés de ser um Maquir?
Então, que a gente possa ter essa visão ampla. Agora, abrindo lá em Mateus, estou correndo aqui, Dani, porque para não ficar muito longo o vídeo, mas em Mateus 9, 1 e 2, diz assim, ó. 9, 1 e 2. Vou fazer, o 2 é assim, ó. Falei 1 e 2? Não. É o 2 a seguir. 2? Não, o 9, versículo 2. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Aqui, pessoas ajudaram um paralítico, carregaram ele numa maca e levaram ele até Jesus. Talvez a gente vai ter que pegar macas e ajudar pessoas a chegarem até Jesus. Talvez Deus esteja apresentando alguém na tua frente que tem uma maca para você ajudar a levantar. Ela não vai conseguir carregar essa maca sozinha. E ela precisa chegar até os pés de Cristo para receber o seu milagre. Que você seja como esses, que pegou essa maca, levantou e levou até Jesus. Eles tiveram que passar por uma dificuldade. Tinha uma multidão, tinha um longo percurso a seguir, era um peso que eles deviam carregar, mas ainda assim fizeram isso. E pasmem, antes de Jesus ver aquele paralítico, ele viu aqueles que pegaram a maca. Que aqui diz assim, ó, que ao ver a fé que eles tinham, não falou do paralítico, falou eles. Então ele vê quem faz isso e ele recompensa. Deus não deixa passar quem ajuda aqueles que necessitam. Aí nós vamos em Marcos, Dani. Ixi, vai correr a Bíblia aqui, hein, Dani? Misericórdia. Eu amo. Do 1 ao 5 vai contar a história daquele paralítico de Cafarnaum, né? Eu nem vou ler aqui, mas todo mundo sabe a história que os 4 amigos tentaram ter acesso até a casa onde Jesus estava lotado, não tinha lugar mais dentro da casa nem fora. E era difícil acesso, tinha uma multidão no meio do caminho. Os caras passaram por essa multidão, subiram no telhado, abriram o teto e desceram o paralítico até Cristo. Gente, havia uma multidão, mas não fizeram nada. Essa multidão podia ter aberto o caminho, ajudado o acesso, mas eles não fizeram nada. Somente 4. Então, infelizmente, a pequena parte de um grupo que segue a Cristo entendeu realmente o evangelho. Que eu preciso facilitar o acesso do meu irmão que tem dificuldade até Cristo. Que nós sejamos esses, que vai ajudar e facilitar o acesso de outros menos favorecidos ao caminho do Senhor. Eu me alistei nessa jornada. E eu espero que você também seja um facilitador, porque esse é o evangelho puro e simples que o Senhor veio nos ensinar. Não é à toa, não sou eu que estou falando, a Bíblia está aqui, ó, expondo tudo isso. Por isso que eu estou lendo tanto esses capítulos. Depois, Dani, vamos para Lucas. Depois de Marcos, Lucas. Vamos para Lucas 14. Que aí eu vou encerrar aqui, porque depois disso não preciso falar mais nada. Acho que para bom entendedor, meio versículo basta. Qual versículo, amiga? Eu vou ler... a partir do 15, mas eu vou ler o 21, tá? Diz assim, ó, o servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. O que acontece? Vou mostrar o contexto para vocês. Foi a parábola do grande banquete. Jesus conta que o Senhor convidou as pessoas para um banquete. Aí um falou assim que não podia porque tinha comprado um campo e tinha que inspecioná-lo e pediu desculpa. O outro falou assim, eu comprei boi, eu tenho que cuidar dos bois, não posso ir. Aí outro falou, eu vou casar e eu vou passar as bodas, também não posso ir. E aí o Senhor ficou enfurecido, porque cada um tinha suas preocupações e não se preocuparam em sentar à mesa com o rei. Aí o que ele disse? O seu servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito, e ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, os menos favorecidos. Ou seja, a oportunidade é para todos, mas são poucos que de fato vão receber essa oportunidade como única. E geralmente são os menos favorecidos. E é para esses que Deus dá atenção. Porque se você voltar aqui no 14, pouquinho antes, Dani, ele fala assim, ó, Jesus se voltou para o anfitrião e disse, quando oferecer um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes ou vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Essa será a sua única recompensa. Ao invés disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim,
na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não poderiam retribuir. Então, você está achando que você vai receber alguma recompensa aqui e lá, na vida futura, na vida eterna, por ajudar só os bonitinhos, só os cheirosinhos, só os bonzinhos, só os riquinhos? A palavra de Deus, não sou eu. Leia lá Lucas 14. Está falando que não. Se você quer receber uma recompensa de fato, porque esses vão te retribuir aqui na terra. Vão te chamar depois para um jantar, vão te levar talvez para uma viagem, vão te recompensar. Agora, se você quer realmente uma recompensa aqui na terra e nos céus, chame os mancos, os pobres, os aleijados, os deficientes, que não vão poder te retribuir. Mas o Senhor, que é um Deus todo-poderoso e que é um Pai amoroso e que sabe dar coisas boas a seus filhos, Ele sim vai te dar uma recompensa. Então, gente, não sou eu que convoquei alguém para ser uma pessoa inclusiva. Eu luto por inclusão. O Senhor tem nos chamado para isso, né? O Senhor tem nos convocado para isso. E, infelizmente, né, nós cristãos, principalmente, temos deixado aquém essa área. A gente tem investido em louvor, a gente tem investido em dança, a gente tem investido em teatro, a gente tem investido em telões, em holofotes, em som, em pregadores top de linha, mas a gente tem esquecido de dar acesso fácil àqueles que necessitam. Então, Dani, o meu propósito, o meu chamado que o Senhor colocou em meu coração é de incluir, de ajudar, de estender a mão a essas pessoas. Talvez o Senhor teve que mandar o João para mim, para eu poder aprender a fazer isso. Eu me tornei uma pessoa melhor. Mas que você não necessite de ter alguém da sua família para ser alguém assim. Que você tenha esse entendimento e revelação da palavra de que isso é para todos, não são para poucos. É para todos nós. O Senhor vai cobrar. O Senhor não vai cobrar aquilo daquilo que a gente fez, mas daquilo que a gente deixou de fazer. Então, minha palavra de hoje era essa, que a gente respeite, acolha e dê amor e carinho para essas famílias que estão sofrendo e muito nesse momento. E estão precisando de muita ajuda. E está precisando muito de acolhimento, de um braço amigo, de um apoio, de uma conversa. E que a gente possa ser essas pessoas, esses marquires e esses Davis, que a gente coloque juntinho do Pai, na mesa do Rei, em pé de igualdade, todos esses. Sem dar muita atenção àqueles que precisam pouco e menos para aqueles que precisam muito. Amém, Dani? Amém, Mari. Uma coisa que eu percebo é que numa sociedade de vida corrida, né? As pessoas pensam assim, nossa, mas eu não tenho tempo nem de cuidar de mim. Como que eu vou olhar, né, para uma pessoa? Como que eu vou cuidar de uma pessoa que não tem condição, sendo que nem eu consigo cuidar de mim? Então, uma coisa que eu aprendi é assim, sempre existe na nossa vida, por exemplo, eu aprendi isso com o Thiago Brunet. Eu sei que eu tenho que ajudar, eu nasci para ajudar pessoas. E, por exemplo, eu não tenho nada de bom para ajudar. Aí você, mas você não tem nada, você não tem nenhum recurso, não tem nada. Mas, por exemplo, você sabe ler. Sempre tem uma pessoa ali que é analfabeta. Meu Deus, verdade. Então, o que custa você ensinar a pessoa a ler? Faz todo sentido. Ele falou desse jeito. E você pode ter certeza, se você estiver doente, ele fala doente emocionalmente, né? E você tirar um tempo para ensinar alguém, para ajudar alguém, você é curado nesse momento. Ô, Dani, você falou um negócio que isso daí é tão forte. A gente teve aqui na célula a irmã Nair, né? Não tem, ela te mandou um abraço lá na igreja. Meu Deus, eu amo ela. E a irmã Nair... Vamos marcar um café com ela? Vamos marcar. Ela não sabe ler e escrever. E uma das coisas que eu sempre fiz, ela é testemunha disso, e ela vai ver esse vídeo aqui. Em nome de Jesus. Que eu sempre mandei para ela vídeos cristãos, para ela poder, ou mandava áudio de oração, ou lendo a palavra para ela, sabe? Eu mandava no grupo os versículos do dia, uma passagem, como eu sabia que ela não lia, eu mandava áudio. É simples, gente, mas você está edificando a vida de alguém, incluindo alguém no reino. Exato. Então não é muito, não precisa fazer muito, não estou pedindo uma coisa mirabolante, ou cada um fizer um pouquinho, vai facilitar a vida dessas pessoas, meu Deus. Isso mesmo. Então não é muito, né, Dani? Não é muito.
Ele só deu esse simples exemplo de, por exemplo, ai, mas eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas você sabe Sempre ler, tem uma tem. pessoa que não sabe. É verdade. E se você tirar esse tempo para ajudar alguém, você pode ter certeza que nesse momento, quando você ajuda alguém, é no momento que você é curado. Meu Deus, se é. Então a gente precisa entender, né, esse poder, né? Tem gente que prefere dar atenção pro eu, meus problemas, minha situação. Tudo o meu eu é só o que importa, mas eu não consigo olhar para o meu irmão, olhar para o corpo da igreja, só para o meu eu, para minha casa, minha família, que já é problema demais, não sei o que, não sei o que lá. Mas pode ser que quando você cuida de outros, o Senhor está cuidando dos teus. Com certeza. Então a gente precisa ter essa visão, a gente precisa também incluir, ajudar quem precisa e observar, né? Observar quem precisa de ajuda e se dispor no reino de Deus. Esse é o reino do Senhor. Não é somente chegar lá na igreja, ver tudo lindo, tudo maravilhoso, que nem a Mari falou, telão maravilhoso, um louvor lindo, mas e lá fora? O que você tem feito? A maioria que está precisando está lá fora. Nós precisamos demonstrar que nós somos cristãos lá fora. É verdade. Na igreja todo mundo é santo. É verdade. É verdade mesmo. Amiga, é isso? Quer deixar suas considerações finais? Não, é isso. Agradecer a vida de todos vocês. Que bom compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência. Ó, Dani, você passou aí uma lista de coisas do meu perfil, mas pessoal da farmácia, eu tinha um apelido. Era Mari Wikipédia. Porque ele fala assim, nossa, essa Mari já fez de tudo nessa vida, gente. Então, quer dizer, aqui tem uma pequena parte, tá? Porque mas resumiu. Falou, Mari, pelo amor de Deus, você já fez isso, já trabalhou com aquilo. Porque é tipo isso, né? Eu já abracei o mundo um pouquinho de cada coisa, eu já fiz. Mas glória a Deus, essa é a construção de Deus na nossa vida. Então a gente é hoje porque a gente é uma construção. O passado doloroso foi importante. Né? Tudo que nós passamos, a gente vem construindo as dores, né? Os dilemas, as coisas boas, vem construindo a gente uma pessoa melhor. As pessoas que a gente convive, que a gente aprende, que a gente caminha, que a gente ouve, isso nos ensina todos os dias a ser pessoas melhores. Por isso que a gente tem que se relacionar, ouvir e conhecer as outras pessoas. Eu agradeço, Dani, por você ter feito isso. É muito importante, porque as pessoas também têm que conhecer a nossa história. A gente tem uma história. Tem. A gente tem uma história. A gente tem uma história. Eu também quero agradecer você, Mari. Amém, amor. Que aceitou essa ideia. Amém. Que se dispôs, que contou um pouco da sua história. Amém. Eu sei que é muito mais difícil a gente falar de nós do que falar de alguém. Trazer, né, à tona talvez uma dor do nosso passado, uma dor que a gente teve que superar. E a sua história é linda. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Amo você como amiga, como irmã. Amém. E confio no propósito que Deus tem na sua vida. Glória a Deus, amém. Confio naquilo que você me fala, que o Senhor manda você me dizer. Amém. Você é uma pessoa de Deus. Ontem eu falei para a Nata mesmo, falei assim, eu confio na Mari. E contei para ela os meus problemas, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. E o que ela vai me falar vai me edificar. E pode contar comigo. Então, sempre. obrigado por Eu que tudo. agradeço, Você é amiga. maravilhosa, você é minha amiga, Deixa eu dar um minha abraço irmã. nela, gente. Ah, eu amo ela. Eu também te amo muito, amiga. Obrigado por tudo. Amém, amiga. E vamos para cima nesse podcast. Vamos pra cima. No nosso propósito, vamos incluir pessoas, vamos continuar aqui ensinando aquilo que edifica o reino, que edifica a sua casa. Aqui a gente não fala de assuntos banais, nem de coisas sem sentido. A gente fala de assuntos do reino, de assunto que o Senhor, o nosso Deus, coloca no nosso coração. Porque a gente sabe que no final das contas tem alguém que precisa ouvir. E já manda pro pessoal aí, principalmente pessoas que estão, às vezes, precisando ouvir mais sobre inclusão, conhecer mais sobre o assunto. Dissemina aí, pessoal, nas redes sociais, porque a gente só vence o preconceito com informação. Tá bom, gente? Deus Gente, abençoe. compartilha esse vídeo, curte aí, vai lá no Instagram, segue a gente. Amém. Reposta os nossos vídeos nos seus stories. Ajuda a gente a crescer, porque tudo aqui é pro Senhor. Amém. Glória a Amém, Deus. pessoal? Então, te aguardamos semana que vem. Deus Até a abençoe. próxima, pessoal. Na mesa. Amém.